O Segundo Concílio Vaticano foi realizado de 1962 a 1965, cumprindo o desejo de João XXIII de abrir uma janela de ar novo para a Igreja. Alguns anos mais tarde, como resultado da oração de João XXIII por uma renovação na Igreja, um acontecimento extraordinário aconteceu que mudaria para sempre a vida de milhões de católicos na Igreja. Em 1967, um pequeno grupo de estudantes católicos estava estudando a Igreja dos primeiros cristãos e o impacto de Pentecostes. Eles haviam dialogado com outras denominações cristãs, incluindo grupos pentecostais, em um esforço para melhor entender a perspectiva ampla da experiência cristã com o Espírito Santo. Durante um retiro de fim de semana, estes estudantes católicos rezaram que, de alguma forma, eles também pudessem experimentar um sentido renovado de Pentecostes em suas vidas. Eu era um daqueles estudantes induqueses e fiz o retiro em fevereiro de 1967. No sábado à noite, durante uma festa de aniversário organizada para um dos estudantes, fui até a capela e me ajoelhei na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. E tremi com o sentido de sua majestade e sua santidade. Mas embora me sentisse um pouco assustada, eu sabia que precisava ficar e rezar. Logo em seguida, nas profundezas de meu coração, fiz uma oração de entrega completa ao Pai, dizendo: Pai, coloco em minha vida em Tuas mãos e desejo seguir Jesus, Teu Filho, seja o que for que isto significar. À medida que eu rezava esta oração ajoelhada, vi-me prostrada pelos momentos seguintes perante Jesus no Santíssimo Sacramento, inundada, extasiada com o amor pessoal de Deus por mim. Na hora seguinte, Deus repentinamente trouxe todos os estudantes daquele retiro para a capela, onde ajoelhamos perante Jesus. Alguns elevando suas mãos em oração pela primeira vez, outros cheios de alegria, alguns rindo de alegria, outros chorando, alguns com grande desejo de louvar a Deus, sem encontrar palavras para tal. Eles rezaram Veni Creator Spiritus, exatamente o mesmo hino cantado pelo Papa Leão XIII no dia 1º de janeiro de 1901, pedindo por um novo derramamento do Espírito Santo sobre toda a Igreja. Vem, Espírito Criador, as mentes dos teus visita. Enche com a graça do céu os corações que criastes. Tu és chamado Paráclito, Altíssimo dom de Deus, água viva, fogo, amor, unção espiritual. Quase 50 anos, testemunhamos um novo mover do Espírito Santo, uma experiência que não pôde ser contida e que em muito pouco tempo, tal fogo na palha seca, alastrou-se. E começou-se a ter notícias de que em várias partes do mundo havia pessoas que diziam terem tido suas vidas transformadas de uma forma extraordinária e que haviam sido tomadas por uma alegria intensa. Todas afirmavam que, repentinamente, passaram a ter um grande amor pela palavra de Deus e um profundo desejo de buscar os sacramentos. E relatavam também sentir um impulso de amor pelos irmãos e a vida de santidade, e que sentiam-se inundadas por uma fé expectante e pelo desejo de anunciar o Evangelho. E ouviu-se falar que elas oravam em línguas estranhas, e por todos os lados escutava-se a respeito de curas, milagres, prodígios. Era um novo Pentecostes, uma nova efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja. E a esse sopro do Espírito, em pleno século XX, denominou-se Renovação Carismática Católica. Muitos, ao analisar este fenômeno, definiram um prazo para o seu fim, mas houve aqueles que viram nele um legítimo mover do Espírito de Deus e nos abençoaram.
Long life for the charismatics. Longa vida para os carismáticos. Sim, sobre nós repousam palavras de bênção. Sobre nós repousam palavras de incentivo a prosseguirmos sendo assim. Desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja como compromisso renovado de oração, de santidade, de comunhão e proclamação. Abençoados, seguimos em frente com uma vocação: ser rosto e memória de Pentecostes, apóstolos e apóstolas da efusão do Espírito Santo, que tem a missão de anunciar o Evangelho, de proclamar o senhorio de Jesus. Até quando? Até que ele volte. Há uma beata, uma freira, por nome Helena Guerra, da cidade de Lucca. E ela começa a receber locuções interiores. Nessas locuções interiores, o Senhor Jesus começa a dizer a ela que o Espírito Santo está um tanto quanto esquecido. A gente fala muito de Helena Guerra, por quê? Qual é o diferencial do profetismo de Helena Guerra? Porque dela, Deus se serviu para falar com a hierarquia. Então não ficou uma coisa a nível particular, devocional. Não, com ela, Deus mexeu mesmo na estrutura da igreja. Então Helena Guerra é impulsionada pelo próprio Cristo a escrever cartas ao Papa Leão XIII, que era o Papa daquela época. E ela escreve 13 cartas. E nessas cartas ela vai falando sobre o Espírito Santo, né? Que foi esquecido e que precisa voltar para a vida, para a devoção, para a reflexão da vida da igreja. É evidente que em todo este tempo, nós acabamos de falar aqui, sempre houve sopro do Espírito, sempre houve renovações carismáticas, mas nós temos que ser de fato honestos aqui e dizer que essas experiências ficaram muito ligadas à vida de alguns santos. Mas não se entendia como algo comum, um cristão comum podendo experimentar sensivelmente até, tangivelmente até, a presença do Espírito Santo. Isso era um tanto quanto inconcebível. Helena Guerra escreve ao Papa, e o Papa responde escrevendo a primeira encíclica sobre o Espírito Santo em 19 séculos, Divinum Illud Munus. Nessa encíclica, o Papa promulga a novena ao Espírito Santo, que passa a ser rezada obrigatoriamente por toda a Igreja. E no 1º de janeiro de 1901, primeiro dia do século XX, Leão XIII faz uma consagração que era pedida por Helena Guerra, uma consagração oficial do século XX ao Espírito Santo. O número de pessoas era importante, demonstrava a sede do povo, mas muito mais tudo o que acontecia nesses encontros. O Cenáculos levou conversão a muita gente. O Cenáculos levou transformação de vida a muita gente. O Cenáculo levou cura física, cura interior, cura espiritual a muita gente. Naqueles estádios, orações carismáticas aconteciam de um modo natural. Nós víamos desde sacerdotes a pessoas simples e humildes como a famosa tia Laura. Tia Laura dali do Vale do Paraíba, pouca escolaridade tinha, mas era totalmente usada por Deus, sobretudo com dom de cura. Quando tia Laura começava a anunciar através da palavra de ciência as curas, as pessoas dentro do estádio mesmo iam se levantando as suas mãos para acenar e dizer: sou eu a pessoa que ela está dizendo, estou sendo curado. Nessa época, Padre de Grandes vinha ao Brasil pregando a palavra de Deus com força e com sinais. Nesta época, Padre Emiliano Tardif surge e começa a pregar também
pregava no mundo inteiro, veio várias vezes ao Brasil. Nós tivemos Padre Dario Bittencourt, um padre colombiano que morava nos Estados Unidos e começou a pregar no Brasil. Surgiram grandes comunidades, grandes pregadores durante toda a década de 80. E é nesse momento que o Papa diz, vocês têm que compartilhar com todos na igreja a vossa experiência. Nós louvamos a Deus porque estamos celebrando 50 anos do dia que esta graça chegou ao Brasil. O Brasil nunca mais foi o mesmo depois que o batismo no Espírito visitou a terra de Santa Cruz. E nós cremos que muito mais virá, em nome de Jesus. Amém.